Nesse vídeo nós vamos falar sobre feminismo e educação. A forma como nós somos educados nos ajudam a formar a nossa visão de mundo. Somos profundamente moldados por isso. E a educação, nos tempos antigos, ela surgiu com o objetivo de descobrir e ensinar o que é a verdade. E isso era a ideia dos filósofos da Grécia Antiga. A partir do momento em que a educação passou para a mão do Estado e se tornou compulsória, algumas ciências que eram vistas como necessárias para a formação do indivíduo passaram a ser relativizadas. Porque essa ideia de que eu quero estudar medicina porque eu quero ser médico, ou eu quero estudar direito porque eu quero ser advogado, isso não existia no início da educação. Com a Revolução Industrial, as famílias que trabalhavam no campo precisaram vir para viver mais próximas das fábricas e precisavam deixar seus filhos com alguém. Aí o Estado, que precisava de um motivo para pegar essas crianças, encontrou aí o ponto de justificativa. O Estado queria os filhos e os pais queriam entregar os filhos para alguém. E as fábricas precisavam de mão de obra mais qualificada. O século XX, ele entra para a história como o século de lutas ideológicas e influenciado pela Revolução Francesa. Tudo dentro de um lema: igualdade, liberdade e fraternidade. A liberdade, representada pelo liberalismo, que traz novos direitos civis. A igualdade tem seu fruto com o socialismo, que traz a ideia da luta de classes. E a fraternidade com o fascismo, que traz o sonho de unificar o território, a língua e o povo. E essas três ideologias enxergaram nas escolas o veículo ideal para fortalecer seus movimentos. Então nós temos filhos que são um problema para os pais irem trabalhar. Eles precisam de alguém para cuidar. A escola surge como opção. O Estado quer os filhos, porque ele precisa passar a educar esses filhos. E as fábricas precisam de mão de obra qualificada, então esses filhos que vão para as escolas se tornarão mão de obra qualificada no futuro. Então, com o início do século XX, sendo um século marcado por lutas ideológicas, nós temos aí todo esse contexto formado. O liberalismo queria formar mão de obra especializada. O socialismo traz a doutrinação da revolução. E o fascismo manter as mentes subordinadas ao Estado, cada um com seu interesse. Até aqui, quem ditava os passos do socialismo para o mundo era a Europa. E eis que surge uma figura nova nesse cenário: Mao Tse-tung, fundador do Partido Chinês. Dizia que a revolução não deveria ser feita apenas pela luta de classes, já uma modificação na teoria de Karl Marx, e sim pela luta dos contrários, já que a sociedade é composta por contrariedades. A revolução na China começou com a estatização das fazendas produtivas, mas só conseguiu gerar pobreza e revolta. Então, Mao Tse-tung tem uma excelente ideia de promover a revolução cultural chinesa, que consistia na troca de um sistema educacional por outro. E os agentes de transformação utilizados foram os estudantes. Eles foram incentivados a contestar e ridicularizar os seus professores. Todos que se opunham ao PCC, Partido Comunista Chinês, deveriam ser perseguidos pelos jovens das universidades. E em 18 de junho de 1969, muitos professores foram levados às praças e torturados. As mulheres que eram professoras foram sexualmente molestadas e muitos se suicidaram por conta disso.
A ideologia deveria entrar na alma de todos, era o conceito do PCC. A Europa socialista acompanhava atenta o que estava acontecendo na China, a tal revolução cultural. E ela já sentia o desejo de seguir os seus passos. E em 10 de maio de 1968, em Paris, cerca de 20 mil alunos marxistas se reúnem no que foi chamada de Noite das Barricadas. Se levantam contra o capitalismo e, a partir daí, Paris sofreu greves, embates entre policiais e estudantes, trabalhadores. A cidade vira um caos. E o símbolo era o Livro Vermelho de Mao Tse-tung, em referência e apoio à Revolução Cultural Chinesa que estava em andamento. Aqui acontece uma ampliação da simples luta de classes do tradicional marxismo e surge a luta cultural e existencial. A cultura foi vista como o motor da revolução. Os pensadores envolvidos nesta chamada revolução cultural que se iniciava são os mesmos que até hoje geram o pensamento que rege as nossas universidades. Seus livros estão lá. O Partido Comunista Brasileiro surgiu em 1922. Na inauguração da República no Brasil, aconteceu uma coisa muito interessante. Foi tocado o hino da Revolução Francesa, um dado muito significativo no início da República. Com a criação do Ministério da Educação, mudanças profundas começaram a acontecer na educação no Brasil. Na época do presidente João Goulart, Paulo de Tarso, em 1963, foi nomeado ministro de Educação e começou a dar preeminência a Paulo Freire, que desenvolve teoricamente um método de alfabetização para adultos. Paulo Freire, aqui no Brasil, em 2012, recebe o título de patrono da educação. Em seu famoso livro Pedagogia do Oprimido, traz os conceitos de Mao Tse-tung, defende claramente a politização dos alunos. E ele traz a ideia de que o aluno é oprimido pelo sistema de alfabetização, onde, por exemplo, ele ser corrigido por falar problema é impor a esse aluno uma cultura classista. Ele constrói uma relação de que a educação pedagógica precisa passar pela educação política e cria um tal conceito de consciência crítica. E esse conceito que hoje nós sempre ouvimos falar, inclusive está muito na moda, ele parece que a pessoa que tem a tal consciência crítica é uma pessoa muito inteligente. E as pessoas começam a ficar críticas e a se sentirem oprimidas sem terem antes a crítica entendido as coisas ao seu redor. Critica-se antes de entender o porquê das coisas. Exemplo, a fala de um pedreiro, por exemplo. Ele é incentivado a questionar por que você constrói uma casa para que outros mais abastados venham viver na casa que você construiu. Isso é opressão. Então desperta nessa pessoa que exerce a profissão de pedreiro um sentimento de revolta e indignação. Ele passa de fato a se sentir oprimido e não a valorizar o resultado do seu trabalho. Agora, a ideia original da educação, de busca pela verdade, que nós falamos no início, que foi o conceito que lá na Grécia Antiga existia ainda, foi substituída pelo pragmatismo, ou seja, não é possível mais encontrar a verdade. O necessário agora é produzir mão de obra qualificada. Existia uma demanda por parte das fábricas, uma necessidade dos pais de arrumarem um lugar para os filhos enquanto eles trabalhavam. E a escola obrigatória atende a todos estes interesses. Mao Tse-tung, por exemplo, por meio do ambiente educacional, promove a Revolução Cultural. E para promover o comunismo na Europa, eles seguem essa ideia da Revolução Cultural de Mao Tse-tung,
que utilizou o ambiente escolar como formador de ideologias, querendo politizar os alunos. Então, os alunos devem formar a tal consciência crítica da sociedade e os professores devem ser utilizados como a principal ferramenta libertadora dos alunos. E Paulo Freire é o agente que dissemina essa ideia, esse conceito aqui no Brasil. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma fusão do ensino pragmático, que visa produzir mão de obra, e o ensino para a revolução cultural. Entre educadores que querem formar esses revolucionários e alunos que só querem um emprego. Nesse contexto, o analfabetismo funcional é promovido. Com os alunos que chegam até as universidades sem saber fazer uma interpretação de texto correto. O que eu quero dizer é o chamado analfabetismo funcional, pessoas que não conseguem fazer a interpretação correta de um texto. Hoje nós temos muitos alunos que chegam até as universidades bastante politizados, mas com muito pouca bagagem daquela matéria conceitual básica, português, matemática, química, geografia. E o que isso tudo tem que ver com os coletivos do movimento feminista? Quando pesquisamos o investimento feito em pesquisas, encontramos investimento pesado em teses que promovem essas pautas, como a do movimento feminista. Enquanto outras que se contrapõem não encontram sequer orientadores nas universidades dispostos a acompanhá-las. Exemplo, na Universidade Federal da Bahia tem teses financiadas pelo governo com o tema "O sapato tem sexo?", análise do sexo oral entre homens em banheiro público. Valor da bolsa, R$20 mil, pagos pelo governo. Isso na Bahia. Em Minas Gerais tem teses como "Por onde andam os gogoboys de Juiz de Fora?", e isso é produção de tese financiada pelo governo. Existem também fundações que se tornam patronas por meio de bolsas para produzir pequenos gênios que vão atender aos interesses ideológicos. Com isso, temos uma produção enorme de material nas universidades que fomentam na mente dos acadêmicos as questões de ideologia de gênero, feminismo, aborto e por aí vai. Existem conglomerados de sistemas educacionais ligados a metacapitalistas que também participam do sistema, até porque foram alimentados pelos sistemas do governo, como FIES e ProUni. A produção cultural tem sido pensada para produzir um determinado efeito na população. Então nós temos músicas, filmes, novelas, seriados, tudo que possamos imaginar voltado para promover na população essa agenda dos coletivos. Podemos procurar nos últimos anos teses de mestrado ou doutorado que seja anticomunista. Não tem, não existe, porque elas não são aprovadas. Uma pesquisa na revista Veja, pelo Instituto Censo, mostrou que professores, 78% dos professores que participaram da pesquisa disseram que seu discurso era politicamente engajado em sala de aula. E aos alunos que foram perguntados nessa pesquisa, 84% deles levantaram personagens como Che Guevara como sendo uma figura positiva. E nós sabemos que Che Guevara é o garoto propaganda do comunismo. Também existem diversas denúncias de professores que pensam diferente e tentam fugir do sistema, mas sofrem perseguição e não conseguem bolsas para desenvolver as suas teses.
A Base Nacional Comum Curricular, sendo estabelecida no país, foi homologada em 2017, traz a ideia do conteúdo curricular único em todo o país. Porém, a Base Nacional Curricular tem conteúdo ideológico claro. No primeiro ano de ensino médio, tem já ideologia de gênero. O aluno deve ter contato com pessoas que escapem à ideologia cisgênero. Conhecer o funcionamento do tráfico de drogas, por exemplo, o estudo dos principais movimentos sociais do Brasil, heteronormatividade nas sociedades burguesas. Isso tudo é conteúdo da base curricular comum que tem um contexto ideológico todo por trás. A escola, ela deixou de ser um ambiente onde se aprende a ler e escrever, onde se aprende geografia e matemática. Já tem muito tempo isso. É um ambiente de formação de ideologias. E alguns de nós conseguimos furar o sistema, digamos assim, passar por ele e sair, apesar de contaminados de alguma maneira, mas nós conseguimos nos livrar disso. Entretanto, muitos saem com suas mentes moldadas e contaminadas de maneira irreversível. Daí o importante papel da família em se fazer presente na educação dos seus filhos. Isso exige tempo e dedicação, e exige dos pais que se informem, que busquem conhecimento e que promovam o debate dentro de seus lares com seus filhos, para que eles não absorvam tudo e qualquer coisa, sem buscar a verdade acima de tudo. E esse debate, ele precisa ser iniciado muito mais cedo agora, cada vez mais cedo, para que o seu filho, ao ter contato com esses conteúdos, ele possa ter bagagem para conseguir analisar, duvidar, desconfiar e trazer para os seus pais o assunto para que seja debatido com a sua família. A palavra de Deus já nos orienta. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E isso nunca foi tão necessário como agora.